Olá, primeiro ano. Agora eu vou estar gravando para vocês a 19ª aula de Sociologia, referente ao módulo 19 da apostila de vocês, e nós vamos falar sobre um cara chamado Pierre Bourdieu. Gente, o Pierre Bourdieu, ele viveu no século XX até o 2002, até o início do século XXI, e propôs uma teoria sociológica e comprovou cientificamente. Ele é considerado um dos maiores sociólogos do século XX, a respeito da bagagem cultural. Aqui o pessoal chama na apostila de capital cultural e hábitos. Gente, é o seguinte: o capital cultural, segundo a apostila de vocês, ele se resume na seguinte dinâmica. Esse capital, essa bagagem cultural dos indivíduos seria levada de casa para a escola. E a escola, segundo Bourdieu, teria a função de perpetuar o status quo, ou seja, o estado das coisas. Gente, vamos esmiuçar um pouquinho isso aí, vamos dividir em partes menores. Essa história da bagagem cultural, né, do capital cultural do indivíduo, tem a ver com a experiência da criança antes do período escolar, né? Inclusive tem a ver com o meio familiar da criança antes do período escolar e durante o período escolar básico. E a escola exerceria a função de perpetuar, de manter essa situação. Gente, vou dar um exemplo bem claro, né? Que inclusive eu acredito que esse exemplo tenha sido citado aqui na apostila, né? Mas não tenho garantias. Aquela criança que convive desde cedo, né? Assim, no núcleo familiar, na família, em casa, com uma estrutura intelectual, um direcionamento para música boa, para literatura e para, vamos supor, temas que incitem reflexão, né? Línguas diferentes, conhecimento de lugares, ter assim, como é que se diz? Uma bagagem cultural e regional diversa, né? Não só aquele ambiente da comunidade onde a criança vive. Essa criança teria vantagens intelectuais na escola. E a escola, não conhecendo essas bagagens das crianças, eu sempre erro o lado da câmera, troco. Ela trataria de perpetuar essas vantagens de crianças que seriam mais favorecidas. Gente, na verdade, a teoria de Bourdieu ela recai muito sobre a teoria marxista, a teoria de classes, a teoria de diferenças de classes, né? A teoria de distribuição, a discrepância na distribuição de renda. Crianças que fossem mais favorecidas financeiramente, cuja renda fosse mais alta, teriam acesso a informações, a cultura e a hábitos, que ele chama de hábitos, mais refinados do que as crianças que tivessem um poder, fossem
membros de famílias com poder aquisitivo menor, portanto, não tivessem tanto acesso à cultura e a ambientes mais refinados, né? Veja, na teoria de Bourdieu também se menciona-se, inclusive, hábitos alimentares, né? Assim, tendências, por exemplo, éticas e morais. Percebe? Então, assim, é uma complexidade esse assunto. Esse assunto, ele sociologicamente, na abordagem sociológica, esse assunto é um assunto que determina que a escola seria um instrumento de manutenção e de perpetuação da estratificação social, né? Por quê? Porque o indivíduo mais favorecido financeiramente, economicamente, culturalmente na casa dele, ele teria mais sucesso, ele teria probabilidade de ter mais sucesso na escola e, portanto, no ambiente profissional posteriormente. Aquele indivíduo com menos favorecimento cultural e financeiro teria menos possibilidades na escola. Tanto que tem uma parte da teoria de Bourdieu, da teoria do hábito, da bagagem cultural, que é capital cultural, né? E do hábito, que ele chama de hábitos aqui em latim, que inclusive afirma que aquela história, que aquela ideia de democratização da educação seria uma farsa. Seria assim, como é que se diz? Uma forma de mascarar a escola como um instrumento de continuidade do status quo social, né? Da separação de classes da sociedade. De que forma? Gente, quando a escola é tida como democrática, quando se menciona o assunto de democratização da educação, subliminarmente ou objetivamente, se menciona que todos que frequentarem a escola têm as mesmas chances, têm as mesmas oportunidades. Porém, na teoria de Bourdieu, isso seria uma falácia, porque, como eu acabei de falar 300 vezes a mesma coisa, as condições sociais do indivíduo antes do período escolar dariam a ele mais ou menos possibilidade de projeção, possibilidade de sucesso na escola. Independente dos talentos, independentemente, nada a ver com o talento e o mérito pessoal. Agora, eu gostaria de saber de vocês, inclusive, esse será o tema da atividade do terceiro bimestre, gente, de Sociologia do primeiro ano. Nós vamos falar sobre a teoria de Bourdieu, a teoria de Pierre Bourdieu. Gente, a teoria de Pierre Bourdieu não é a minha intenção incluí-la na atividade de vocês, mas eu vou pedir uma atividade para conhecer a opinião de vocês a respeito disso tudo que eu falei. O que a bagagem cultural, o capital cultural e os hábitos familiares, os hábitos adquiridos no núcleo familiar inicial de um indivíduo podem influenciar na vida escolar desse indivíduo e, posteriormente, na vida profissional. Até que ponto a escola, a democratização da educação seria uma falácia e até que ponto o sucesso
ou não de um indivíduo, tanto na escola como na vida profissional, não dependeria, em hipótese nenhuma, do mérito dele, da garra dele, né? da oportunidade, a oportunidade aproveitada, a oportunidade da educação aproveitada ou não por esse indivíduo. Então, no terceiro bimestre, eu vou fazer uma pesquisa com vocês, que vai valer como atividade, e cada um de vocês vai expressar a opinião pessoal a respeito desse assunto. Então, desde já, eu aconselho que vocês tenham em mente, e aquela história de senso, eu vou falar pela milionésima vez, né? O senso comum não é aceitável, gente. Não é uma coisa assim aceitável. Para mim, por exemplo, como professor de vocês, eu não vou aceitar senso comum. Eu não acredito que o senso comum possa guiar pessoas. Guia pessoas que não têm... na própria teoria de Bourdieu, se baseando em Émile Durkheim, que a gente viu há muito tempo, e Émile Durkheim é um troço que, para quem pretende... é um autor que, para quem pretende seguir a área da sociologia, é extremamente importante. O próprio Émile Durkheim, quando ele falava de solidariedade social, ele afirmava que deveriam haver indivíduos que pensam, indivíduos que raciocinam, que refletem e indivíduos que agem, indivíduos que executam. Também será um tópico do meu questionamento para vocês. Vocês acreditam que deve haver essa separação? Vocês acreditam que o indivíduo pode ser capaz de raciocinar e agir? Ou vocês acreditam que a oportunidade escolar que é dada a todos pode ou não ser aproveitada? Pode ou não gerar frutos, né? Pode ser fértil ou não. Eu não vou emitir juízo de valor nenhum. Eu estou apresentando para vocês Pierre Bourdieu e falando a respeito da teoria de Pierre Bourdieu, da bagagem cultural. Aqui na apostila está como capital cultural. Isso na faculdade a gente vê muito. Inclusive, para quem for fazer pedagogia ou qualquer outra carreira que envolva o aprendizado da pedagogia, gente, Pierre Bourdieu é mato. Vocês vão ter que saber de frente para trás a respeito de Pierre Bourdieu. Porque ele é um cara que defende pontos de vista que são muito óbvios, porém são controversos. Então, novamente, no terceiro bimestre a gente vai conversar a respeito de bagagem cultural, né? O cabedal cultural da criança, o que o hábito da criança influencia no período pré-escolar, né? No que esse hábito e essa bagagem cultural da criança influencia no sucesso escolar dela e no sucesso profissional desse indivíduo, ok? Pela atenção de todos vocês, eu agradeço, desejo bons estudos.